Boa tarde, meu nome é Jucimeire e eu vou falar a respeito do DENEM, que é a Reforma das Diretrizes Nacionais do Ensino Médio. Eu vou falar da alteração que foram introduzidos na Lei 9.394/1996, da LDB, pela Lei de número 13.415/2017. O objeto dessa lei está no artigo 1 e 2, né, que é a atualização das diretrizes curriculares nacional para o ensino médio e que vem atingir todas as formas de ensino médio. Esse é o objetivo. O referencial está no artigo 4, 5 e 6, que é preparar para o exercício da cidadania e para o mercado de trabalho. As orientações de atualizações no artigo 5. Formação integral do estudante, projeto de vida e formação profissional, pesquisa como prática pedagógica para inovação, respeito aos direitos humanos como direito universal, compreensão da diversidade e realidade dos sujeitos, sustentabilidade ambiental, diversificação da oferta da forma a possibilitar múltiplas trajetórias por parte do estudante, né, que ele tenha múltipla escolha nesse novo modelo de ensino médio, né, que venha dar múltipla escolha a esse estudante, indissociabilidade entre educação e a prática social e a indissociabilidade entre teoria e prática no processo de ensino e aprendizagem. Os termos dessa resolução, né, dessa lei, estão no artigo 6. 1. A formação integral. 2. A formação geral básica. 3. Itinerários formativos. 4. Unidades curriculares. 5. Arranjo curricular. 6. Competências, que são as competências dessa resolução. 7. Habilidades. 8. Diversificação, articulação dos saberes como contexto histórico, econômico, social, ambiental, cultural, local e do mundo do trabalho, desse universo do trabalho. 9. Sistema de ensino. 10. Rede de ensino. E na organização do currículo do artigo 7, ele vem nos mostrando que o currículo é conceituado para que haja uma ação educativa articulando vivências e saberes dos estudantes. Inciso 1. Atendidos todos os direitos e objetivos de aprendizagem instituídos na Base Nacional Comum Curricular, que é da BNCC. Inciso 2. Segundo, perdão. O currículo deve contemplar tratamentos metodológicos que vivenciem a contextualização, a diversificação e a transdisciplinaridade. O inciso 4. Cada unidade escolar pode organizar seus currículos em conjunto com o sistema de ensino, né, desde que sejam todos baseados nas normas da BNCC. Inciso 5. A organização curricular deve possibilitar contínuo e articulado aproveitamento de estudos e de experiências pessoais, sociais e do trabalho. O 6. A carga horária pode ser definida pelas instituições e redes de ensino, desde que compreenda aquelas cargas horárias que estão também já nas normas da BNT, né? Artigo 8. As propostas curriculares. 1. Garantir o desenvolvimento das competências gerais específicas da BNCC. 2. Garantir ações que promovam a integração curricular, cultura e linguagens digitais, o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura, a língua portuguesa como instrumento de comunicação. 3. Adotar as metodologias de ensino e de avaliação de aprendizagem das competências e habilidades da BNCC. 4. Organizar os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação por meio de atividades teóricas e práticas. Da parte 4. Competências e habilidades da aplicação dos conhecimentos desenvolvidos, domínio dos princípios científicos e tecnológicos, práticas sociais e produtivas, domínio das formas contemporâneas de linguagem. 5. Considerar a formação integral do estudante. 6. Considerar que a educação integral ocorre em múltiplos espaços de aprendizagem. Também tendo flexibilizações nos horários, né, gente? Artigo 9.
As redes de ensino devem pautar a construção dos seus currículos e as instituições escolares a elaboração das suas propostas pedagógicas. Da estrutura curricular. O artigo 10 vem nos trazendo. Os currículos de ensino médio são compostos por formação geral básica, itinerários formativos e indissociavelmente. Artigo 11. A formação geral básica é composta por competências e habilidades previstas na BNCC. 1. Linguagem e suas tecnologias. 2. Matemática e suas tecnologias. 3. Ciências da natureza e suas tecnologias. 4. Ciências humanas e sociais aplicadas. A formação geral básica deve ter carga horária total de 1.800 horas. Artigo 12. A partir das áreas do conhecimento e da formação técnica e profissional, os itinerários formativos devem ser organizados considerando 1. Linguagem e suas tecnologias, que foi dito antes também. 2. Matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. E 5. Formações técnicas e profissionais. Artigo 13. Nos currículos da educação escolar indígena, educação escolar quilombola e comunidades tradicionais, podem ser considerados outros saberes relevantes às realidades dessas comunidades, ou seja, tem que estar de acordo com o que eles vivem ali, né, no seu dia a dia. Seus costumes, tradições, cultura, né, tudo isso. Artigo 14. A critério das instituições e redes de ensino, os currículos e as matrizes podem ser organizadas de forma que a distribuição de carga horária de formação geral básica e dos itinerários formativos sejam dispostos em partes ou em todos os anos de ensino médio. Artigo 15. Na organização do itinerário de formação de técnica profissional, pode ser ofertados tanto a habilitação profissional, técnica, quanto a qualificação profissional. Artigo 16. A critério do sistema de ensino, a oferta do itinerário formativo da formação técnica e profissional deve considerar 1. A inclusão de vivências práticas de trabalho. 2. A possibilidade de concessão de certificados intermediários de qualificação para o trabalho. Ou seja, vai depender de qual for a demanda do que estiver precisando mais e do que for melhor para o trabalho ali, né? Na verdade, essa reforma é voltada totalmente para o trabalho. Formação para o trabalho. Eles falam que é para a vivência e o trabalho, mas é por aí. Para mim, é totalmente voltada pelo capitalismo, pelo trabalho. Formas de ofertas e organização. Artigo 17. O ensino médio, etapa final da educação básica, sequencial e articulado, deve assegurar sua função formativa para todos os estudantes, mediante diferentes formas de ofertas e organização. No caso, terá que ser ofertada período matutino, vespertino, noturno, para que haja uma flexibilização, para que haja mais ofertas, né, para qualquer tipo de procura, para acompanhar ali a necessidade do aluno. Essa é a verdade. Inciso 1. O ensino médio pode organizar-se em termos escolares no formato de séries anuais, períodos semestrais, ciclos, módulos, sistema de crédito, alternância regular, períodos de estudo. Inciso 2. No ensino médio diurno, a duração mínima é de 3 anos, com carga horária mínima total de 2.400 horas. Até 2021 e de 3.000 horas a partir do ano letivo de 2022. Inciso 4. Na modalidade de educação de jovens e adultos, deve ser especificada uma organização curricular e metodológica diferenciada para os jovens e adultos. No caso, tem pessoas já que já trabalham, né? Então, para que venha se adaptar ao formato do aluno, à necessidade do aluno, né? Preferencialmente integrada com a formação técnica e profissional, com menor carga horária diária e anual, garantida na carga horária mínima da parte comum de 1.200 horas, observadas nas diretrizes específicas, né?
É o caso para quem trabalha durante o dia, senão fica muito complicado. Tem que haver essa flexibilização. Inciso quinto. Na modalidade de educação de jovens e adultos, é possível oferecer até 80% de sua carga horária à distância, né? Isso já ajuda muito. Inciso sexto. Na educação especial, na educação do campo, na educação escolar indígena, na educação escolar quilombola e na educação à distância, devem ser observadas as respectivas diretrizes e normas nacionais. Sétimo. A área do conhecimento podem ser organizadas em unidades curriculares. 8. As áreas do conhecimento devem propiciar ao estudante a apropriação dos conceitos e categorias básicas. Nono. A organização curricular do ensino médio deve oferecer tempos e espaços próprios ou em parcerias com outras organizações para estudos e atividades, desde que 1. A parceria com a organização esteja devidamente firmada com instituição ou rede de ensino e conhecida pelo sistema de ensino. 2. A organização esteja credenciada pelo sistema de ensino quando a parceria envolver a oferta de formação técnica e profissional. E 3. A instituição escolar de origem dos estudantes se responsabilize pelos atos escolares. Inciso 12. Para efeito de cumprimento das exigências curriculares no ensino médio, ou seja, pode-se fazer em outras escolas e também o intercâmbio, né? Em outros países, essas que foram citadas no inciso 9, né? Então, é isso. Artigo 18. Para o efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, o sistema de ensino deve estabelecer critérios para reconhecer competências dos estudantes. 1. Avaliação de saberes, demonstração de prática. 2. Demonstração de prática. 3. Documentação emitida por instituição de caráter educativo. Artigo 19. As instituições e redes de ensino devem emitir certificados de conclusão do ensino médio que evidenciem os saberes da formação geral, básica e dos itinerários formativos. 1. A instituição de ensino de origem dos estudantes é a responsável pela emissão do certificado de conclusão do ensino médio. 2. A organização parceira deve emitir certificados, diplomas ou outros documentos comprobatórios das atividades concluídas sobre sua responsabilidade. Ou seja, se o jovem optar por fazer um curso numa escola fora do Brasil ou numa escola no Brasil, desde que não seja a escola dele de origem, ele pode fazer. Mas quem tem que emitir esse certificado é essa instituição. Ela está autorizada, né, pelo sistema de educação para que venha estar disponibilizando esses certificados e diplomas. 3. Os certificados, diplomas ou outros documentos comprobatórios de atividade desenvolvida fora da escola de origem do estudante devem ser incorporados pela instituição de origem do estudante para efeito de emissão de certificado de conclusão do ensino médio. No caso, essas instituições que fala lá no 2, pode emitir esse certificado, mas esse certificado tem que ser levado até a escola de origem do aluno para que se emita o certificado de ensino médio, né? Não desses cursos profissionalizantes. 4. Para habilitação técnica, fica autorizada a organização ou parceria de emissão a emitir e registrar diplomas de conclusão válidas apenas com a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio, ou seja, depende da escola de origem e da conclusão do ensino médio, é claro. Dos sistemas de ensino. Artigo 20. Os sistemas de ensino devem 1. Garantir liberdade, autonomia e responsabilidade às unidades escolares. 2. Promover mediante a institucionalização de mecanismo de participação à comunidade. 3. Fomentar alternativas de diversificação e flexibilização curriculares pelas unidades escolares que ampliem as opções de escolhas pelos estudantes. 4. Promover a organização dos tempos escolares. 5. Orientar as instituições ou redes de ensino para promoverem a classificação dos estudantes mediante avaliação pela instituição. B. Aproveitamento dos Aproveitamento dos estudos realizados de conhecimentos constituídos tanto no ensino formal como no informal
e na experiência extraescolares. C. Certificação que habilite o concluinte do ensino médio ao prosseguimento dos estudos do nível superior ou em outros cursos de formações. D. Aproveitamento de conhecimentos para o prosseguimento dos estudos em diferentes formações. 6. Estabelecer normas complementares e políticas educacionais para execução e cumprimento das disposições dessas diretrizes. 6. Instituir sistema de avaliação e utilizar o sistema de avaliação operados pelo Ministério da Educação. 8. Possibilitar, mediante a dissociabilidade das vagas na rede, ao estudante concluinte, imediatamente após a conclusão do curso do ensino médio, cursar outro itinerário formativo de que trata do artigo 12, que foi o que a gente já falou lá atrás. Artigo 21. Para a implementação dessas diretrizes, cabe ao sistema de ensino prover 1. Os recursos financeiros e materiais necessários. 2. Aquisição, produção e a distribuição dos materiais didáticos escolares adequados. 3. Também prover professores com jornada de trabalho e formação inclusive continuada, adequadas para o desenvolvimento do currículo. 4. Instrumentos de incentivo e valorização dos profissionais da saúde. De profissionais da educação. 5. Acompanhamento e avaliação dos programas e ações educativas das respectivas redes e unidades escolares. Artigo 22. Cabe ao Ministério da Educação oferecer subsídios e apoio técnico e financeiro para implementação dessas diretrizes. Artigo 23. Os sistemas de ensino devem utilizar os resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB. Artigo 24. As instituições e redes de ensino devem utilizar avaliação específica tanto para a formação geral básica quanto para os itinerários formativos do respectivo currículo que consiga acompanhar o desenvolvimento das competências previstas. Artigo 25. O sistema de ensino deve estabelecer formas e reconhecer, validar e certificar os saberes adquiridos, tanto em processo de escolarização quanto nas experiências de vida e trabalho, daqueles que estão fora da escola ou em distorção de idade ou ano de escolarização. Da proposta pedagógica. Artigo 26. Com o fundamento do princípio do pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, a proposta pedagógica das unidades escolares devem traduzir a proposta educativa construída coletivamente. Inciso 1. Cabe a cada unidade escolar a elaboração da sua proposta pedagógica, desde que esteja de acordo com a BNCC, com as diretrizes, com as leis de base. Inciso 2. A proposta pedagógica deve conter o desenho dos arranjos curriculares a serem oferecidos pela unidade escolar. Inciso 3. A proposta pedagógica da sua concepção e implementação deve considerar os estudantes e os professores como sujeitos históricos e de direitos, participantes ativos e protagonistas da sua diversidade e singularidade. Inciso 4. A instituição de ensino deve atualizar periodicamente sua proposta pedagógica. Artigo 27. A proposta pedagógica das unidades escolares que ofertam o ensino médio deve considerar 1. Atividades integradoras, artístico-culturais, técnicos e iniciativa científica, vinculados ao trabalho, ao meio ambiente e à prática social. 2. Problematização como instrumento de incentivo à pesquisa. 3. A aprendizagem como processo de apropriação significativa dos conhecimentos. 4. Valorização da leitura e da produção escrita em todos os campos dos saberes. 5. Comportamento ético como ponto de partida para o reconhecimento dos direitos humanos e da cidadania. 6. Articulação entre teoria e prática. 7. Integração com o mundo do trabalho por meio dos estágios de aprendizagem profissional. 8. Utilização de diferentes mídias como processo de dinamização dos ambientes de aprendizagem e construção dos novos saberes. 8.
Utilização de diferentes mídias como processo de dinamização dos ambientes e aprendizagem e construção de novos saberes, repetindo 8, né? Perdão, gente. 9. Capacidade permanente de aprender, desenvolver a autonomia dos estudantes. Atividades sociais que estimulem o convívio humano, foi o 10. O 11. Avaliação da aprendizagem com diagnóstico preliminar. 12. Acompanhamento da vida escolar dos estudantes. 13. Atividades complementares e de sua superação das dificuldades de aprendizagem para que o estudante tenha êxito em seus estudos. 12. 13, 14. Isso, 14, perdão. Reconhecimento e atendimento da diversidade e diferentes nuances de desigualdade e da exclusão da sociedade brasileira. 15. Promoção dos direitos humanos mediante a discussão de temas relativos à raça, etnias, religião, gênero, identidade de gênero e orientação sexual, e pessoas com deficiência, entre outros. 16. Análise e reflexão crítica da realidade brasileira. 17. Estudo e desenvolvimento de atividades socioambientais. 18. Práticas desportivas e de expressão corporal que contribuam para a saúde, a sociabilidade, a cooperação. 19. Atividades intersetoriais, entre outras, de promoção de saúde física e mental, saúde sexual e saúde reprodutiva e prevenção do uso de drogas. 20. Produção de mídias nas escolas a partir da promoção de atividades que favoreçam as habilidades da leitura e análise do papel cultural. 21. Participação social, protagonismo dos estudantes. 22. Condições materiais, funcionais e didático-pedagógicas para que os profissionais da escola efetuem as proposições do projeto. 23. O projeto de vida e carreira dos estudantes como uma estratégia pedagógica. Parágrafo único. A proposta pedagógica deve ainda orientar dispositivos, medidas e atos de organização do trabalho escolar. B. Mecanismo de promoção, fortalecimento da autonomia escolar. C. Adequação dos recursos físicos, inclusive a organização dos espaços, equipamentos, biblioteca, laboratórios e outros ambientes educacionais. Disposições gerais e transitórias. Artigo 28. A formação de docentes para atuar no ensino médio far-se-á em nível de educação superior em cursos de licenciatura. Artigo 29. Profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino podem atuar com docentes como docentes de ensino médio apenas no itinerário de formação técnica e profissional para ministrar conteúdos afins à sua formação ou experiência profissional devidamente comprovadas, conforme o inciso 4 do artigo 61 da LDB. Artigo 30. Podem ser admitidos para a docência no ensino médio profissionais graduados que tenham realizado programas de complementação pedagógica ou concluído curso de pós-graduação stricto sensu. Artigo 31. A União deve estabelecer os padrões de desempenho esperado para o ensino médio, que serão referência nos processos nacionais de avaliação em larga escala a partir da BNCC. Artigo 32. As matrizes do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, e dos demais processos seletivos para acesso à educação superior deverão necessariamente ser elaborados em consonância, com a BNCC. Ou seja, a BNCC é a nossa base, né? Artigo 33. O Ministério da Educação deve estabelecer a referência para a elaboração dos itinerários formativos no prazo de até 90 dias, a contar da data da publicação desta resolução. Artigo 34. Essas diretrizes devem nortear a elaboração de propostas curriculares, a formação de professores e investimentos em material didático e o Sistema Nacional de Avaliação de Educação Básica. Artigo 35. A implementação das diretrizes curriculares nacionais dispostas nessa resolução
obedecerá aos procedimentos e cronograma definidos nos termos do artigo 12 da Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Artigo 36. É assegurados aos alunos matriculados no ensino médio em data anterior ao início dessa implementação das diretrizes curriculares nacionais, dispostas na apresentação da resolução, o direito de concluir seus estudos segundo a organização curricular orientada pela resolução do Conselho Nacional de Educação, CEB número 2, de 30 de janeiro de 2012, ou de migração para a nova organização curricular. Artigo 37. A resolução CNE-CNB número 2, de 30 de janeiro de 2012, permanecerá em vigor até o ano de início de implementação de dispostos na presente resolução. Artigo 38. Esta resolução está em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Então é isso, gente. Essa foi a minha explicação em relação às diretrizes nacionais do ensino médio, né? Essa mudança que houve na lei. Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Obrigada e boa aula. Até a próxima.